fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Amém, prontos. Vamos com a mensagem de hoje. A mensagem está intitulada: Você está na ilha de Patmos? Estás em la isla de Patmos? Nos primeiros anos da igreja, houve uma grande perseguição e, nesse período, o apóstolo João foi capturado pelos romanos. E, em vez de ser aprisionado no centro de Roma, eles o baniram e o enviaram para uma espécie de prisão, o que hoje seria Alcatraz. Excepto que lá não havia grades, mas era uma ilha perdida de 10 quilômetros de largura por 15 quilômetros de comprimento. Uma grande rocha perdida no mar Egeu. Eu quero que nesta tarde vocês possam visualizar a cena, porque a Bíblia não dá muita luz, não diz como ele chegou a essa ilha. Se ele foi punido, não disse se ele chegou no meio da flagelação. Então, é preciso imaginar, preencher os espaços vazios, onde a Bíblia não dá luz. E, em base ao único versículo que está na Bíblia, poder tirar algumas conclusões. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, a segunda parte. Apocalipse 1, verso 9, diz: Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E é preciso imaginar um barco chegando a uma ilha deserta, onde não há árvores, apenas rochas e areia, e isso concluímos pelos dados geográficos. João desembarca e atrás de João os marinheiros, provavelmente, trazem algumas caixas com provisões, algumas caixas com talvez arroz, farinha, o essencial para poder sobreviver. Jogam essas caixas na praia, eles dão meia volta, partem e lentamente o barco se afasta e João começa a escrever o que nós conhecemos como o Apocalipse. Essa tremenda revelação que muitos não gostam de ler porque dizem muito medo. Outros não entendem o significado muitas vezes do que encontramos nesse livro. Mas ninguém imaginaria que João seria o homem que escreveria o último livro canônico, onde está tudo o que vai acontecer até o fim dos tempos. E tenho algumas perguntas sobre João. Imaginando a cena, estando ele sozinho nessa ilha. Quantas noites úmidas e geladas ele deve ter passado lá nessa ilha? Quantas vezes ele ficou encharcado nas tempestades que azotam no Mediterrâneo? Será que ele tinha algum abrigo? Mas como os dados geográficos dizem que não tinha árvores, só rocha e areia, provavelmente ele encontrou uma pequena caverna onde se refugiar. E comparando a ilha com você pode dizer: bem, eu não estou em Patmos, não estou isolado, mas às vezes a crise econômica nos coloca nessa ilha, onde nos circunscreve a uma situação que nós não queremos viver. Pode ser um leito de hospital, uma casa com filhos pequenos,
que não lhe dá tempo para suas próprias coisas, para se desenvolver. Talvez você estava planejando estudar, fazer um curso, e de repente os filhos tomam todo o tempo e a estressam. Talvez seu Patmos seja viver em uma nova cidade. Aqueles que ultimamente se mudaram para cá, para Chincheiro. Uma cidade onde praticamente talvez não conhecem muitas pessoas, não têm todas as coisas que tinham talvez no lugar onde vocês moravam antes. Um trabalho. Talvez seu Patmos seja um trabalho onde você é o único cristão. E você literalmente sente que não tem nenhuma conexão, nenhum contato com as pessoas ao seu redor. Pergunto, de que forma você se sente isolado? Pela solidão. A ilha pode ser uma saúde deteriorada, que começa a rachar, começa a se dividir, pequenas rachaduras na sua saúde. E você não se sente bem, porque você diz, eu quero estar bem para os meus filhos. Eu quero estar bem para meu cônjuge. Mas essa doença, embora não seja uma doença grave, é um incomodo. Mas acaba sendo o seu Patmos, que o prende em meio aos remédios, na mesa de cabeceira, um termômetro, análises constantes no hospital, esperando que notícias positivas lhe sejam dadas. Enfermarias de hospitais, tribunais de divórcios. Você não ouve o grasnar das gaviotas como João, mas ouve os gritos do seu chefe no seu trabalho. E se sente como se estivesse em Patmos. Talvez na ilha de Patmos, João tinha que enfrentar alguns depredadores. E os seus depredadores, talvez sejam seus companheiros de trabalho, que tornam a sua vida miserável. E tem momentos que você não quer ir mais a trabalhar nesse lugar. Os seus depredadores podem ser as dívidas que você tem e que não pode pagar. Estar em Patmos é estar isolado das possibilidades, isolado das bênçãos. É uma ilha que esgota, que estressa. Uma ilha que drena. E quando você está nessa ilha, sente exatamente o mesmo que sentiu João, a solidão. Porque, olha, a solidão não é ausência de rostos. Solidão é a ausência da intimidade. Você pode estar rodeado, cercado por uma multidão e ainda se sentir sozinho. Sua passagem pela ilha de Patmos poderia ser um presente de Deus? Pergunto. Qual seria a sua resposta? Se eu falo para você, você estando na ilha de Patmos é um presente de Deus. Eu estou seguro que você diria, não, pastor, isso é coisa do demônio. Isso não é de Deus. Mas pergunto, será que Deus pode usar situações como essas porque tem um propósito maior para você que você não consegue enxergar? Se você me disser que sua Patmos não é de Deus, então por que há um homem aqui chamado João em uma ilha quando ele é ungido para levar a palavra de Deus às nações e para que as nações sejam movidas pelo poder do Espírito Santo de Deus? Porque ele está em uma ilha no exílio. Será que é o presente de Deus?
Vou colocar nesta ilustração. Suponhamos que você precisa ir para outra prefeitura longe de aqui. E você tem só um carro pequeno que talvez não dá para correr pela carreteira. Então você peça um carro emprestado porque precisa fazer essa viagem de emergência. E consegue alguém que empresta o seu carro, um carro grande. E essa pessoa diz, tudo bem, aqui estão todos os papéis, o tanque de gasolina está cheio, vai, usa-o. Você entra no carro e quando começa a dirigi-lo, pouco a pouco, você se sente sozinho. E você pensa, eu vou colocar uma música para me acompanhar. E mexe aí os botões da rádio, e a rádio não funciona. E enquanto vai dirigindo e mexendo as coisas, você encontra que tem aí para colocar CDs. Mas você esqueceu, você não trouxe os seus CDs. Então você pensa, vamos escutar a música do dono do carro. Espero que a música que ele tem, os CDs que ele tem aqui no carro, sejam músicas que eu goste. E quando você coloca o CD, é música clássica. Ou melhor, é uma ópera. Vocês já escutaram ópera? Oh, 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 oh. Você diz, oh, essa mulher está sofrendo. Não, não está sofrendo. Isso é ópera. Você tem que afinar os ouvidos para ouvir ópera e poder gostar de ópera. E você está no carro e você diz, bem, ou é a música que há, ou não é nada. E como não quero ir sozinho, coloco a ópera. Primeiro baixinho, porque a mulher grita muito. Pouco a pouco você vai gostando, vai aumentando o volume ali do CD, de ópera. E pouco a pouco você vai gostando da música. E você diz, hey, não é tão ruim não. E quando você chega ao seu destino, você gosta de ópera. Talvez não iria você a uma loja a comprar um CD de ópera, mas você deu a oportunidade de escutar essa ópera. E a pergunta seria, você teria ouvido essa música, essa ópera, se você tivesse outro tipo de música? Seguro que não. Com segurança a resposta é não. Então, às vezes Deus ou leva você para Patmos, ou força a ficar em silêncio, porque caso contrário, você não ouviria a música dele. Você não ouviria a música de Deus, você não a valorizaria. As suas orações no meio da correria diária, quais são? Senhor Jesus, muito obrigado por esta pizza, em seu nome, amém. Você não pode orar melhor? É que não tenho tempo. E Deus disse, ok. Se você não tem tempo, eu farei com que você tenha tempo. E Deus o leva você para Patmos. E as oportunidades começam a se fechar. E pouco a pouco você começa a ficar com raiva. E você não sabe mais o que fazer. Então fala para seu cônjuge, amor, vamos ter que orar a Deus. As coisas estão difíceis. E Deus disse, finalmente este homem entendeu. Entendeu a mensagem. Amor, vamos ter que ouvir ópera. Vamos ter que ouvir o que Deus quer para nós.
E no início você começa orando muito, muito, muito. Senhor, eu estou aqui. Senhor, faz comigo, me mostra que a sua vontade. E pouco a pouco você começa a desfrutar de uma intimidade que nunca antes você havia tido com o Senhor. Por quê? Porque a ausência de outras opções o leva a um gargalo, um cuello de botella, onde de outro modo você não conseguiria ouvir essa música por você mesmo. Por você mesmo. Da mesma forma, na vida, quando você se sente solitário e não se conecta à música divina, que é a música com a qual Deus quer que você se conecte, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, decisões que não gostam a Deus. Por exemplo, compramos uma casa que depois não podemos pagar. Para não causar uma impressão errada em meio da multidão de amigos que nós temos, compramos roupas de marca que depois nós não podemos pagar o cartão de crédito. Por medo de dormir sozinho, você dorme com qualquer um. E quando a solidão ainda não diminuiu, quando a fome de companhia ainda não passou, você ainda se sente tão vazio como aquele que dorme com uma prostituta, simplesmente por causa de uma paixão hormonal. E a única coisa que essa pessoa obteve foi sexo tão vazio e tão seco, porque não há amor no meio disso. Eu conheci um pastor que ministrava aqui no Japão vários anos. E depois ele decidiu ir para os Estados Unidos para pastorear lá. E de repente, eu escutei a notícia que ele trocou o seu ministério por outra mulher que não era a sua esposa. E quando este ex-pastor foi confrontado pela sua denominação e perguntaram para ele por que aconteceu isso, ele disse: porque eu me sentia sozinho. Porque eu me sentia sozinho. Portanto, escuta bem, a solidão, às vezes, se você não souber ouvir a música certa, pode levá-lo a procurar a companhia errada. Se você não souber ouvir a música certa, a música que vem de Deus, pode levá-lo a procurar a companhia errada. E temos aqui o apóstolo João na ilha de Patmos, isolado do seu ministério, isolado da civilização. E escreve ele algo que realmente me emociona quando eu leio. Ele começa a sua carta sozinho, condenado. Disseram para ele: você morre aqui. Ele não sabe quando vai sair de Patmos. Assim como você não sabe quando vai sair do seu Patmos. E João disse, Apocalipse capítulo 1, verso 9, a primeira parte. Eu, Juan. Eu, Juan. Eu, João. Ele não pode dizer, eu, João, da igreja de Shinshiro. Não. Ele não tem igreja, ele não tem congregação. É interessante porque a cultura judia, a cultura de Israel, é muito parecida à cultura do Japão. Aqui no Japão, as pessoas não se apresentam simplesmente com seu nome. Primeiro colocam, eu sou da companhia Toyota e meu nome tal, tal, tal. João não podia dizer isso. Ele estava isolado. Ele estava desterrado ali nessa ilha. Vamos continuar lendo o versículo 9. Que também, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição
e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Diz que também sou vosso irmão e companheiro. Companheiro de quem? Companheiro de quem se ele está sozinho? Não tem mais ninguém na ilha. E ele está ali escrevendo. Mas ele diz, companheiro na aflição. Ou seja, estou participando com vocês nas suas aflições. Vocês lá no continente. Estou com vocês, está escrevendo aqui o apóstolo João. Continuamos, seguinte versículo, verso 10, primeira parte. Eu estava en el Espírito en el dia del Senhor. Isolado da civilização, ele escreve, ele diz, no dia do Senhor. Nós não sabemos se talvez era algo literal, se era o dia do Senhor, era dia domingo. Lembrem que depois da ressurreição de Jesus Cristo, o dia do Senhor passa a ser do dia sábado a ser o dia domingo, porque Jesus ascendeu aos céus, ele ressuscitou o primeiro dia da semana. Então não sabemos se era literalmente o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia domingo, ou era o dia, segundo as revelações que depois ele tem, o dia que o Senhor iria vir. Mas ele escreve, estava no Espírito. Diz, eu fui arrebatado em Espírito. Vamos contemporizar um pouquinho isso. Você está na cozinha, irmã, mulher. Você está na cozinha, está reclamando com as crianças porque não deixam você tranquila. Reclama com seu marido que voltou do serviço e em lugar de ajudar você, ele está jogado no sofá assistindo televisão, um partido de futebol. E você fala, ou eu peco, ou eu fico amarga, ou posso estar no Espírito. E eu como pastor te recomendaria, fica no Espírito. E eu estou seguro que você me diria, pastor, como eu posso estar no Espírito nessa situação? Você não sabe como é a minha semana, é um inferno. Olha, aqui em Patmos, há um homem que diz, eu fui arrebatado em espírito, no Espírito de Deus. Não tenho irmão, não tenho irmã que me acompanhe, mas estou no Espírito, estou servindo a Deus a tempo integral. Donde estou, donde Deus me colocou. Agora, quero aclarar algo. Tempo integral não necessariamente significa pastorear uma igreja. Não necessariamente significa somente um pastor ou um evangelista que faz cruzadas, campanhas em diferentes lugares e que pode dizer, estou servindo a Deus a tempo integral. Não. Tempo integral é algo diferente aos olhos do Senhor. Eu conheço pessoas, e estou seguro que muitos de vocês também, que não são pastores, não são evangelistas, não são mestres, mas talvez são mecânicos, operários, pintores, cortam cabelo, pintam as unhas, trabalham em gema, em construção civil, fazem qualquer coisa. Ninguém lhes paga um centavo para servir a Deus, mas servem a Deus a tempo integral. Como? Desde o momento que vocês acordam, levam as crianças para a escola, sobem a seu carro para se dirigir a seu trabalho, mas enquanto vocês estão no carro, começam a cantar. E começam a adorar na presença de Deus. E vocês começam a ministrar a Ele. Começam a adorar a Ele. Porque lembra isto. Louvor é para Deus. Muitas vezes nós falamos, eu gosto dessa música.
Oh, esse louvor me faz sentir bem. Não, o louvor não é para você. O louvor é para Deus. E quando você entra no seu carro e você esquece de tudo e começa você a ministrar a Deus com esses louvores, você está servindo a Deus a tempo integral. A tempo integral. Amém? Acontece que não tem que ver com algo horizontal. Não é para mim, para você. É algo horizontal, é algo vertical. É de mim para Deus. O louvor e a ministração é simplesmente para o nosso Deus. Quando João escreve aqui estas primeiras palavras, eu poderia falar: João, apaga isso. Não diga companheiro, eu estou no espírito. Não, você é um pária. Você é um fugitivo, você é um náufrago. Você está perdido em algum lugar do mar Egeu onde ninguém conhece essa pequena ilha, não. Não se defina como eu, João, estou aqui arrebatado pelo Espírito. Mas você pode ver que aos olhos de Deus, este homem, João, estava a poucos passos das portas dos céus. Porque essa é a coisa mais atraente e significativa e extraordinária nas Escrituras. Vamos ler. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a primeira parte. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. A Bíblia muitas vezes fala de céus abertos. Muitas vezes você vai encontrar na Escritura janelas abertas. Mas muito raramente fala de portas. Quando a porta se abre, para poder você entrar, é um convite. É um convite de Deus. E não vejo esse padrão em nenhum outro lugar na Bíblia. Não nenhum. Somente a porta se abre quando você está sozinho. Quando você está sozinho, quando você está em Patmos. Quando todas as outras distrações estão desligadas. Quando a música que você gosta não está ali conectada. E você tem aquela ópera que não entendia até ontem. E começa a poder escutar essa música de Deus. Quando você fica em silêncio, olha que João disse. Ele disse, e eu em espírito, em conexão com meus irmãos que permanecem lá no continente, que só me posso conectar com eles em espírito. Vi uma porta aberta no céu. Olha, se o episódio bíblico terminasse aí, eu poderia tomar esta parte do versículo e pregar sobre isso e dizer: quantos irmãos acreditam que as portas se abrirão para vocês entrar? Se realmente entrar. Mas não. Deus não deixa as coisas ao acaso. Vamos ler o versículo completo. Apocalipse capítulo 4, versos 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Eu vi uma porta aberta, e uma voz como de trombeta que disse: sobe aqui. E etc, e começa o Apocalipse. A grande revelação
que é a palavra que significa desvelamento, ou seja, que o velo é retirado. O Apocalipse começa nesse momento que João disse: eu vi uma porta aberta e uma voz que disse para mim: sobe aqui. Eu te desafio. Quando você chegar nos céus, procura João e pergunta para ele: João, você teria trocado isso por pregar em Roma a uma multidão de pessoas? 50.000 pessoas no Coliseu Romano, o que possam te organizar uma grande campanha. Hoje, campanha de curas, de milagres, pelo grande evangelista João. Ou uma porta aberta. Eu estou seguro que João te diria: você está louco? Eu não trocaria nada deste mundo pelo Patmos, pelo que aconteceu lá nesse lugar. Não me peça explicar a você por que Deus às vezes abre portas e por que às vezes permanecem fechadas. Porque eu acho que seria desajeitado da minha parte, mesmo que eu quisesse explicar isso teologicamente. Porque há épocas específicas de Deus, em que Deus se manifesta de uma maneira específica, e não sei porquê. Não tenho explicação. Mas nossa tarefa como cristãos, como filhos de Deus, é caminhar no deserto. E quando nós encontrar essa sarça ardente, tirarmos os sapatos e simplesmente nos postrarmos e esperar pela próxima instrução de parte de Deus. E disso se trata o Evangelho. Se trata de andar, de caminhar, e quando você vê uma sarça ardente, não convoque a um culto de milagres, não faça uma grande festa. Quando vir uma sarça, apenas espere pelas instruções de parte de Deus. Certifique-se que você está em santidade e que você está em um lugar santo. E depois faça o que tem que fazer, o que Deus te manda fazer. A sarça de João era Patmos. Sobe aqui. E ele sobe e ele tem uma revelação. E o Senhor me disse para lhe dizer: você me pede uma porta aqui na terra, mas se você ficar onde eu o coloquei, eu direi: sobe aqui. Que importante é poder estar no lugar onde Deus nos coloca. Que importante é poder estar no lugar certo, porque em cima de nós uma porta se abrirá e Deus falará para você: sobe aqui. Quantos acreditam nisso? Você precisa estar bem embaixo da porta quando Deus disser: sobe aqui. E lá está João. Eu estou seguro que ele não tem papiro suficiente para escrever a mensagem que Deus está mostrando para ele. A mensagem para 7 igrejas. E depois lá vem a manifestação do anticristo, a grande besta. Ele escreve ali: eu vi uma besta com 7 chifres. E ele começa a descrever: oh, que visão que tem ali João. É a maior visão, mais gloriosa visão que qualquer mortal já teve na história do mundo, na história do universo. Foi o efeito colateral de ter tido um encontro com Deus, que ele não teria tido se não tivesse passado pelo Patmos, por aquele lugar. Igualmente você. Você não estaria orando como agora você está orando
se tivesse $500 mil no bolso. Porque com $500 mil você resolveu todos os seus problemas. E praticamente, talvez, você não estaria orando como agora, sim, você está orando. Você não estaria buscando a Deus como está buscando agora, se seus sentimentos já estivessem no caminho certo e resolvidos. Especialmente os jovens. Com quem me casarei? Qual será minha noiva, meu noivo? Você precisa desse tempo. Passar pela ilha de Patmos. Olha, não será para sempre. Porque um dia, um navio aparece pelo horizonte. E o João vê o navio e diz: que pena, Patmos acabou para mim. Tchau, vou embora daqui. E ele entra no navio. Seu tempo em Patmos acabou. A revelação majestosa de parte de Deus que tinha dado para ele faz que agora João não seja o mesmo homem que era quando ele chegou nessa ilha. Porque quando ele chegou àquela ilha, ele apenas era uma testemunha ocular de um Cristo terrenal, um Cristo crucificado e o Cristo que ascendeu aos céus. Mas agora, estando ele lá na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação. E ele descreve o seguinte: Apocalipse capítulo 1, depois vocês podem ler. Aquele que eu vi é diferente daquele que estava na cruz. Ele tinha olhos como uma chama de fogo, pés como bronze brunido, polido. Parecia ter ouro, cabelos brancos. O rei estava entronizado no trono, como você nunca o verá. Oh, disse João, eu vi o rei dos reis, porque as portas foram abertas para mim. Oh, as portas se abriram, disse João. Porque ele estava ali em Patmos, justamente debaixo desse lugar, onde as portas se abriram. E ele recebeu essa revelação de parte de Deus. E João foi embora. Quer que eu lhe conte o que aconteceu com João depois? Ele foi para muito, muito longe. Para um lugar chamado Éfeso. E ali na cidade de Éfeso, ele escreveu mais 3 cartas. Primeira, segunda e terceira de João. E essas cartas, ele fala de amor. Fala simplesmente de amor. Olha, na ilha, na revelação, ele viu monstros. Monstros que ele não conseguia definir com suas próprias palavras. Se acredita, se pensa que João, nessa revelação, ele viu um exército de helicópteros. Porque ele diz que eram como gafanhotos, mas não eram gafanhotos. Eles faziam barulho como muitos cavalos estavam chegando. Ele não tinha palavras para poder definir essas coisas. Ele está falando sobre o Armagedon. João fala de aviões, de mísseis, mas ainda não tinham sido inventados. Ele não conhecia as palavras. Não se conhecia naves espaciais. Então ele disse que era como gafanhotos. E que do mar surgiu como um grande monstro. Que talvez seria um grande submarino. Não sei. E depois de ver todas essas horríveis coisas, ele escreve 3 cartas. 3 cartas de amor em Éfeso. Porque sabe,
não foram as coisas horríveis que ele viu na ilha, que impactou a vida dele, que chocaram a vida dele. Não, foram as portas que se abriram para ele e que disse: sobe aqui, sobe aqui. O homem, João, ele não pode esquecer disso. Você acha que ele ia se preocupar com a casa que teria lá em Éfeso? Se ele ia ter o carro do ano, 0 quilômetros? Se ia ter roupa de marca para poder dizer: eu sou o apóstolo João? Não. Ninguém que esteve lá se preocupa com as coisas de cá. Olha, quando você estiver lá, na presença de Deus, se você tiver uma casa boa, amém, glória a Deus. Mas se não tiver, também não importa, porque você já esteve na sua verdadeira casa. Você já esteve no seu verdadeiro lar. Você entende o que é a maiordomia quando está lá. Deus deu, amém. Deus tirou, amém também. Hoje eu tenho que viver em casa de ricos, glória a Deus. Amanhã tenho que estar na ilha de Patmos isolado, amém também. Porque você entende o que é a maiordomia. E se isso é mudar a maneira como você adora, se você se preocupar simplesmente com as coisas materiais, hoje que você tem que rever por que está na igreja. Porque Deus dá e Deus tira. Deus abençoa e Deus fecha. Segundo o propósito de Deus. O dinheiro no seu bolso pode mudar sua adoração? Quanto dinheiro você tem? Se é muito, é uma benção. Porque quando nós temos dinheiro, é uma coisa menos para se preocupar. Mas se você não tiver nada no seu bolso, você vai adorar do mesmo jeito? É uma pergunta para nós mesmos nos responder. Porque se você não adorar da mesma forma, você tem que repensar os seus princípios bíblicos e cristãos. Eu não consigo imaginar a João pensando, se preocupando em Éfeso. Esta casa não é para um servo de Deus. Não. João não se preocupava por essas coisas. Não depois que as portas se abriram para ele. E ele escuta essa voz que diz: sobe aqui. Quando você está lá, quando você está na presença de Deus, você não quer voltar para cá. Você não quer voltar para a realidade. Você quer continuar lá na presença de Deus. E eu diria, como Paulo, o morrer é ganho. Mas porque eu amo vocês, disse Paulo, eu vou ficar. Senão, eu iria embora. Isso disse o apóstolo Paulo. Não há comparação quando nós estamos na presença do nosso Deus. Então, João escreve as cartas depois de ter estado lá em Patmos. E depois de você escutar a mensagem, você pode dizer: pastor, adorei sua mensagem, mas diga-me, vou sair de Patmos? Será que vou sair de Patmos? E a resposta é: claro que sim, você sairá. E pastor, e qual é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E o Senhor te disse: não vou te dar um mapa. Não te vou dar Google Maps.
você só me siga. É como o guia. Quando você vai a uma excursão, o guia vai na frente. E o guia te fala, você me segue, olha minhas costas, não se distraia tirando fotos, você vai comigo e nós vamos chegar ao destino. E o Senhor disse igual para nós, em sua Patmos, apenas olhe para mim, me adora e eu tirarei você dessa ilha de Patmos. Fique em pé, por favor. Uma última pergunta, e com isso quero acabar a mensagem. Se Patmos, seu Patmos, fosse um presente de Deus, você não acha que valeu a pena? Mas pastor, estou sofrendo. Pastor, é difícil. Pastor, as coisas não se dão. Se o seu Patmos é um presente de Deus, não é para que você possa aprender a ouvir a música de Deus? Deixa teus CDs, deixa tua música favorita e começa a escutar a ópera de Deus. Começa a escutar a voz de Deus. Você não acha que valeu a pena ouvir a canção de Deus? Eu celebro aqueles que entenderam isso e puderam sair de Patmos quando as portas foram abertas para você. E você pode escutar a voz de Deus falando sobre aqui. Mas ainda aqueles que permanecem em Patmos, que estão sozinhos em Patmos, o Senhor me disse para falar para vocês: olhem para cima e ouçam o seguinte: igreja, sobe aqui. Igreja, sobe aqui. E como faço isso? Será que terá uma escada como Jacó, com a nossa visão, e anjos que vão me ajudar a subir? Não. Não vai ter escadas, não vai ter anjos. Mas eu conheço um método melhor. Um método que eu sei que todo mundo pode fazer. Ainda as pessoas que estão mal das pernas, mal dos joelhos, você pode subir quando essa porta se abrir e escutar a voz de Deus: sobe aqui. É através da adoração. Porque quando você começa a adorar, quando você começa a adorar nas asas da adoração, você começa a subir. Você começa a subir. Eu te convido, levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos e começa a escutar a voz de Deus que te diz: sobe aqui, sobe aqui. Levanto minhas mãos no teu altar, Senhor, abrindo o coração pra te encontrar, Deus de amor, pra te adorar, Salvador. Levanta tuas mãos. Levanto minhas mãos pro teu altar, Senhor, abrindo o coração pra
pra te adorar, Salvador. Adorarei, rendido aos teus pés. Adorarei, rendido aos teus pés, pra te adorar, Senhor, e declarar todo meu amor. Foi que eu nasci, eu entrego a ti todo meu louvor. Levanto minhas mãos pro teu altar, Senhor, abrindo o coração pra te encontrar, Deus de amor, pra te adorar, Salvador. Adorarei, rendido aos teus pés. Adorarei, rendido aos teus pés, pra te adorar, Senhor, e declarar todo meu amor. Foi que eu nasci, eu entrego a ti todo meu louvor. Sobe e adora a Deus. Pra te adorar, Senhor, e declarar todo meu amor. Foi que eu nasci, eu entrego a ti todo meu louvor. Pra te adorar, Senhor, e declarar todo meu amor. Foi que eu nasci, eu entrego a ti todo meu louvor. Dá uma salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.